Paz de Cristo, amados, daqui é o vosso bem-amado pastor Francisco Seca. Viemos através da emissão A Verdade aportar aos amados a palavra do Senhor. E hoje nós estaremos falando sobre o tema Moisés, o coração de Arão. E eu quero convidar os amados a abrirmos as nossas Bíblias. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 12, no seu versículo 34, que diz assim: Raça de víboras, como podeis vos dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O texto nos deixa claros de que a boca simplesmente vai verbalizar daquilo que abunda no coração. Nunca distante disso. Aquilo que abunda no coração é aquilo que a boca vai falar. É o que o Senhor nos está a informar a partir desse texto que acabamos de ler. Mas entenda que o nosso tema é Moisés, o coração de Arão. E eu quero voltar um pouquinho no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 3. Quando Deus chama a Moisés para lhe revelar sobre a libertação do povo de Israel que se encontrava dentro do Egito na escravatura. Deus vai revelar a Moisés o plano da libertação. Mas Moisés depois vai dizer a Deus que ele tinha uma dificuldade. Vai dizer que ele tinha dificuldade de falar, que ele não era bom em falar, que ele não era... tinha problema na sua fala, tinha problema na boca, que ele não falaria ou não falava fluentemente, que ele não era eloquente na sua fala. E diante desta dificuldade de Moisés, Deus vai dizer que resolveria tal dificuldade trazendo Arão. Quer dizer que Arão serviria de resolução da dificuldade que Moisés, portanto, apresentava. Entenda, amado, que Moisés vai falar que ele tinha problema na fala. E Deus vai trazer Arão para ser a boca de Moisés. Quer dizer que tudo quanto Moisés teria dentro de si, quem realmente falaria seria Arão. Quer dizer que Arão não falaria de si mesmo. Tudo quanto Arão falaria seria aquilo que abundaria dentro de Moisés. Por isso o nosso tema é Moisés, o coração de Arão. Mateus capítulo 12, versículo 34 está a dizer que a boca vai falar daquilo que abunda no coração, da mesma forma que Arão só vai falar daquilo que abunda em Moisés. Então por isso é que nós estamos a dizer que Moisés, o coração de Arão, esse é o nosso tema, queridos e amados. Quer dizer que quando Moisés se levantaria para dar uma determinada mensagem, não seria Moisés a falar, seria diretamente Arão a falar. Entenda, amado, que Arão era a boca de Moisés e Moisés era o coração de Arão. Moisés era o coração de Arão, porque Arão era a boca, e a boca somente fala daquilo que abunda no coração, do jeito que Arão somente verbalizava aquilo que abundava em Moisés. Mas eu quero que você entenda algo, amado, porque Moisés era gago, Moisés gaguejava. Quando Moisés, por exemplo, teria uma mensagem, e se Moisés a falasse na sua gaguez, o povo não entenderia. Era necessário que Arão pudesse interpretar a gaguez de Moisés. Quer dizer que a gaguez de Moisés é uma parábola, mas a fala de Arão é a interpretação da gaguez de Moisés, que é parábola. Portanto, amado, necessário que nós compreendamos, porque Moisés tem problema na sua fala. Quer dizer que quando Moisés fala com a sua linguagem, o povo não compreende, porque é parábola. Imagina, por exemplo, alguém que é pesado na sua fala, e quando ele começa a tentar falar, você não compreende. E Deus coloca Arão ao lado de Moisés para que Arão pudesse interpretar a linguagem pesada, difícil de Moisés. Quer dizer que Arão tinha o trabalho de interpretar a gaguez de Moisés. Nós vamos agora começar a apresentar aos amados como realmente Arão e Moisés são tipos do nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo. Mas antes disso, eu quero que o amado possa entender algo. Porque quando Deus manifesta, por exemplo, um trovão,
quando uma mensagem que Deus dá se manifesta em trovão, quer dizer que é uma mensagem, mas que Deus quer que não seja acessível a todos. Por isso é que Deus fala em trovão. Você vai entender que quando Deus vai dizer que Jesus Cristo era seu filho de forma clara e direita a partir dos céus para a terra, a Bíblia vai dizer que alguns vão dizer que não, quem lhe disse que era um trovão. Outros vão dizer que era um trovão. Quer dizer que Deus havia guardado aquela mensagem. Presta atenção. Deus havia guardado aquela mensagem para uns. Deus deu acessibilidade para uns, mas Deus não havia dado acessibilidade para outros. Mas por enquanto nós não estamos ali. Essa questão de acessibilidade para uns e não acessibilidade para outros. Mas, amado, entenda, porque quando o nosso Senhor Jesus Cristo veio na sua primeira vinda, Ele veio, queridos e amados, com a gaguez. Gaguez não entende em português, gaguez quer simplesmente dizer parábola. Jesus Cristo veio com parábolas. Jesus Cristo, como o verdadeiro Moisés, Ele não veio, amados, não veio com uma linguagem clara, porque se nós lemos os 4 livros biográficos ou evangélicos que nós conhecemos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai entender que esses livros contêm ou estão constituídos por várias parábolas. As pessoas que chegaram ao ponto de enumerar as parábolas que nós encontramos nos livros biográficos, chegam ao ponto de enumerar mais de 40 parábolas. Entenda que esses livros estão constituídos de parábolas, mostrando que verdadeiramente quando o Senhor Jesus Cristo veio, na sua primeira vinda, Ele veio com a gaguez. Era necessário que existisse alguém ao lado para interpretar a gaguez do Senhor. Era necessário que alguém pudesse interpretar a linguagem que o Senhor trouxe. Entenda, queridos e amados no Senhor, o Senhor vai dizer claramente aos discípulos que muitas coisas eu vos deveria dizer, mas vós ainda não podeis conter. E Ele disse ainda que é bom que eu vá para que o Espírito Santo venha. O Espírito Santo viria para revelar ou interpretar tudo quanto o Senhor havia falado em parábola, tudo quanto o Senhor havia declarado como mistério. Queridos e amados, entenda. Estamos a falar que gaguez é igual a parábola. Uma parábola é uma gaguez porque a pessoa não entende. A gaguez é uma linguagem difícil, do jeito que a parábola também é uma linguagem difícil. Dentro da gaguez existe um pensamento, do jeito que dentro da parábola também existe um pensamento. Por isso, necessário que nós entendamos, nosso tema é Moisés, o coração de Arão. Estamos a apresentar que o verdadeiro Moisés é o nosso Senhor Jesus Cristo, e o verdadeiro Arão é o Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo viria, Jesus Cristo disse que Ele tomará o que está em mim e vos revelará, do jeito que Arão tomava o que estava em Moisés e revelaria numa linguagem fácil para que o povo pudesse compreender. Por isso é que muitas pessoas chegam ao ponto de cometer graves erros, porque eles se apegam em parábolas. Pegam parábolas e fazem doutrina, em vez de pegarem na revelação, na explicação da parábola e dali pegarem a informação ou a mensagem que está contida dentro da parábola. Porque quando o Senhor disse, por exemplo, Ele disse em Mateus que ide em todo o mundo, pregai a todas as nações, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até ali ainda é gaguez. Até ali ainda é parábola, porque o Senhor não havia declarado qual era o nome. Ele só falou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até ali ainda é gaguez. O Senhor gaguejou, Mabracoto. O Senhor gaguejou. Era necessário que o Espírito Santo, que é o verdadeiro Arão, pudesse interpretar a gaguez do Senhor. Por isso você vai entender no livro de Atos,
Quando o povo vai questionar a Pedro sobre o que eles deveriam fazer para que eles pudessem também alcançar a vida eterna, Pedro lhes vai dizer que arrependei-vos e entregai-vos ao Senhor e a partir dali sereis batizados em nome de Jesus Cristo. O Senhor havia dito que eles deveriam ir e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vou te dizer claramente, em nenhum momento os discípulos chegaram ao ponto de batizar alguém em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas eles batizaram em nome de Jesus. Porque Pai, Filho e Espírito Santo não são três deuses, mas são três dispensações que o mesmo Deus se utiliza para ele se revelar. Mas entenda, amado, quando o Senhor vai dizer que vá ide, batizais em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, era ainda uma gaguez. O Espírito Santo, quando veio no livro de Atos capítulo 2, veio revelar aquilo que o Senhor havia gaguejado. Porque quando o Senhor disse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, era uma gaguez, era uma parábola. Porque o Senhor havia escondido o nome. Porque o nome do Pai, o nome do Filho e o nome do Espírito Santo é Jesus Cristo. É nesse nome que o povo deveria receber o batismo. É nesse nome que o povo deveria receber o dom do Espírito Santo. É nesse nome que o povo deveria celebrar a ceia do Senhor. É nesse nome que o povo deveria receber a cura. É nesse nome que o povo deveria receber a restauração e a salvação. Atos capítulo 4, versículo 12, a Bíblia nos vai dizer que em nenhum outro nome há salvação, senão no nome de Jesus Cristo. Dali entendemos claramente de que muitas das coisas que o Senhor falou, era necessário que o Espírito Santo viesse para que pudesse, portanto, nos dar a interpretação daquilo que foram parábolas, daquilo que foram gaguez que o Senhor deixou. Entenda, amados no Senhor. Entenda, amados no Senhor. Muita coisa o Senhor falou, mas que verdadeiramente eram gaguez, eram parábolas. E nós precisamos hoje, porque o ministério, o que é o ministério? Nós sabemos que o ministério vem da palavra latina ministerium, que quer dizer serviço, e que também não difere muito da palavra diaconia. Diaconia também quer dizer serviço. Mas eu quero que você entenda algo, amado. Porque o ministério é a capacidade de tomar as coisas difíceis e torná-las fáceis para a compreensão do povo. O ministério é tomar a gaguez e revelar a gaguez. É a capacidade de pegar a gaguez e revelar essa gaguez. Por isso, hoje, amados no Senhor, por isso é que Tiago vai dizer que os pregadores não devem ser muitos, porque não são todos que têm a capacidade de tomar a gaguez e revelar. E dizer que não, o Senhor, quando gaguejou assim, Ele queria falar isso. Porque quem realmente vem para nos explicar é o Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo vem, o Espírito Santo não torna todo mundo pregador. Hoje, queridos e amados, temos muitos pregadores, mas poucos estão a interpretar a gaguez do Senhor. E eis-nos aqui, nesta oportunidade que o Senhor nos concedeu, para falarmos sobre Moisés, o coração de Arão. Aquilo que supera, aquilo que abunda no coração, é aquilo que a boca vai falar. Quando o Espírito Santo veio, o Espírito Santo não falou dele mesmo. O Espírito Santo falou sobre o Senhor. Porque o papel do Espírito Santo é revelar o Senhor. É revelar os mistérios do Senhor. É revelar o Senhor. Eu quero levar-vos numa passagem no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, sobre a história de Rebeca. Quando Rebeca está vindo ao encontro de Isaac com o servo mais antigo de Abraão,
A Bíblia vai nos dizer claramente que enquanto ela se aproximava diante de Isaac, ela vai olhar para Isaac e vai dizer: quem é aquele que vem na nossa direção? Mas eu acredito que durante a longa viagem que eles fizeram, será que Rebeca não viu homens vindo ao encontro deles, vindo na direção deles? Por que ela somente falou isso quando ela viu Isaac? Quer dizer que durante a viagem, o servo mais antigo de Abraão teve a amabilidade de poder revelar o homem a Rebeca. Por isso, quando Rebeca chegou próximo de Isaac, viu Isaac a vir, ela logo percebeu: será que o homem que durante a viagem estão a me falar não é esse aqui? Por isso que ele logo perguntou no servo: quem é esse que vem na nossa direção? E dali o servo vai dizer a Rebeca que não é o homem que eu estou durante toda a viagem a te falar. Quer dizer que o papel do Espírito Santo é revelar o esposo. O papel do servo de Abraão era revelar o verdadeiro esposo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que nesse caso no Antigo Testamento nos foi apresentado como Isaac. Quer dizer que o papel do servo ancião de Abraão era falar sobre o esposo, era falar sobre o homem. E quando Rebeca, que é a esposa, viu Isaac, conseguiu logo detectar que é esse o homem que eu estou a receber as informações, é esse o homem que me está sendo revelado. Porque ali também o servo antigo de Abraão representa o Espírito Santo, que tem o rolo de nos poder informar, de nos poder revelar o verdadeiro esposo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amados no Senhor, entenda algo. No Antigo Testamento nós temos gaguez. Também no Novo Testamento, quando o Senhor vem também com gaguez. E que nós precisamos que o Espírito Santo, o Espírito Santo que é a boca, que vai revelar o que abunda no coração, que é o Senhor Jesus Cristo. Porque muitas coisas o Senhor Jesus Cristo falou, mas ele falou em gaguez. Por exemplo, quando o Senhor, no livro de Mateus, ele falou sobre a parábola do semeador. Ele vai dizer que um homem saiu a semear, jogando ele a semente, a primeira semente caiu, quer dizer, a semente caiu em 4 tipos de terra. O Senhor vai revelar e ele vai explicar sobre a parábola. Mas quando ele explica a parábola, ele vai deixar uma margem de gaguez. Porque quando o Senhor vai interpretar essa parábola para os discípulos, ele vai dizer que a semente que caiu em boa terra, ela produziu 100, 60, 30. 100, 60, 30 o Senhor deixou assim. O Senhor não interpretou. 100, 60, 30 o Senhor gaguejou. O Senhor não interpretou. Agora, o Espírito Santo viria para nos revelar 100, 60, 30. O que é isso? Porque ali o Senhor gaguejou. Existe uma explicação para 100, 60, 30. Queridos e amados no Senhor, entenda ainda, porque livro de Êxodo, capítulo 27, vai nos explicar sobre o 100, quando Deus vai dizer a Moisés para que ele pudesse fazer o átrio do tabernáculo com 2 medidas específicas. A primeira medida seria 100 côvados de comprimento e 30 côvados de largura. Mas eu quero falar sobre o 100. Amados no Senhor, porque 100, verdadeiramente falando, é um homem. Mas entenda, amado, porque 100 é o número do filho. Porque Abraão manifestou Isaac na idade de 100 anos. 100 é também o número da palavra, porque o filho nos fala da palavra. Então o átrio tinha essa medida, ele era 100 por 50, 100 palavras, 50 Pentecoste, o Espírito Santo. Quer dizer que quem se encontrava dentro do átrio se encontrava na palavra e se encontrava no Espírito Santo. Por isso é que o salmista vai dizer no livro de Salmos, capítulo 84,
penso que no versículo 9 ou 6, ele vai dizer que mais vale um dia dentro do seu átrio do que 1000 anos fora. Dentro do seu átrio, dentro da palavra, dentro do seu átrio, dentro do Espírito Santo. Nós precisamos o Espírito Santo e nós precisamos a palavra e o Espírito Santo. Porque a palavra sem o Espírito Santo, queridos e amados, teremos a palavra, mas sem a revelação, sem a interpretação. Porque é o Espírito Santo que revela a palavra. É o servo mais antigo de Abraão que revela o Isaac. Quer dizer que é o Espírito Santo que revela o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus é a palavra. A Bíblia diz no livro de João capítulo 1, no seu versículo 1, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. O Senhor Jesus Cristo é a palavra. João 1,14 vai dizer que a palavra se fez carne e habitou entre nós. A existência humana do nosso Senhor Jesus Cristo no nosso meio é a palavra que vestiu carne. O Senhor Jesus Cristo é a palavra, mas o Espírito Santo é quem revela a palavra. Quando nós estamos dentro do átrio, quer dizer, estamos na palavra e com o Espírito Santo que revela a palavra. Porque a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito da palavra é que vivifica. Quer dizer, o pensamento. Quer dizer que a letra mata, quer dizer, a gaguez mata. A parábola, o mistério mata. Mas o Espírito, o pensamento que está escondido, a revelação da gaguez é que salva. Queridos e amados do Senhor, entenda algo. Eu estava a falar um pouquinho sobre 100, 60, 30. 100, Abraão. 60, Isaac. 30, Jacó. 100, Abraão. Por quê? Porque Abraão manifestou ou gerou Isaac na idade de 100 anos. 60, Isaac gerou Esaú e Jacó na idade de 60 anos. 30, Jacó manifestou a sua primogenitura na idade de 30 anos. 100, 60, 30. Abraão, Isaac, Jacó. Uma semente que poderia manifestar, que poderia produzir 100, 60, 30. A semente é a palavra, é o Senhor Jesus Cristo, que deveria manifestar 100, 60, 30. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Está ali a explicação. Quer dizer que aquela semente que é o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. 100, 60, 30. Pai, Filho e Espírito Santo. Também, queridos e amados irmãos. Porque o número 10, ou o número 100, presta atenção, o número 100, se nós passarmos a tirar cada algarismo atrás, o número 100 é o número 10, o número da lei. Quem deu a lei? O Pai. O número 60, tira o 6, tira o 0, fica 6. O número 6 é o número do homem, quer dizer que o Pai que vestiu o corpo, que veio no mundo, Filho, é o número 6, quer dizer que ele veio como homem. Por isso é que Pilatos vai dizer, eis o homem. Eis o homem, não entende em português. Vamos preparar uma mensagem com o tema... Vamos preparar uma mensagem com o tema, eis o homem. Você acredita que durante todo o Antigo Testamento não houve homem? O homem. Só quando Pilato apresentou eis o homem, quer dizer que durante todo esse tempo não houve, aqui está o homem. Vamos preparar uma mensagem, amados do Senhor, com o tema eis o homem. Mas entenda, amado, entenda algo. 10 representa a lei, o Pai é quem deu a lei. 6 representa o homem, o Pai que veio em forma humana, veio como homem. 3, queridos e amados, vai representar o fim da marcha. O fim da marcha. 3 é o fim da marcha. Porque Deus, quando Deus manifesta algo, Deus marcha em 3. Pai, Filho, Espírito Santo. O Espírito Santo é que vem para fechar. É o fim da marcha. Abraão, Deus lhe prometeu que faria grande a sua primogenitura, ou que faria grande a sua descendência. Mas onde é que essa promessa se cumpriu? Não se cumpriu em Isaac, mas se cumpriu em Jacó. Porque Jacó é o terceiro na marcha.
Então, o número 3 é o número do fim da marcha. O número 3 é o número também da completude. O número 3 é o número também da revelação. Aquilo que Deus havia dito a Abraão, que ele multiplicaria a sua semente. Para Abraão havia ficado como mistério. Para Abraão havia ficado como gaguez. Mas isso se revelou em Jacó. Isso se revelou na terceira pessoa. Por isso é que o número 3 fala também da revelação, fala da completude, fala do fim da marcha. E a revelação nós encontramos no Espírito Santo. Então, Pai, Filho e Espírito Santo é 100, 60, 30. Queridos e amados, esperamos que essa mensagem tenha abençoado alguém. Nós agradecemos pela vida de todos os homens de Deus que têm pregado a palavra de Deus, interpretando, dando a interpretação da gaguez, interpretando as parábolas, porque muitos hoje estão a tomar parábola e estão a pregar parábola. Mas só que a salvação não está na parábola, a salvação está na interpretação da parábola. Jesus Cristo disse claramente: eu lhes falo em parábola para que não entendam e não sejam salvos. Então quer dizer que quando se fala em parábola não é para gerar a salvação, mas quando se revela, quando se explica a parábola, é que nós estamos concedendo oportunidade ao povo para alcançar a salvação. Que Deus vos abençoe.